Opa, aí, seja bem-vindo para esse vídeo. E no vídeo de hoje tá fazendo mais um vídeo daquela série do melhor ao pior. Dessa vez do melhor ao pior do oitavo autor, mas só as histórias do main range, da Big Finish dele. Eu decidi fazer esse vídeo porque eu recentemente terminei, né, toda a linha do oitavo da main range. E já que eu não fiz um vídeo melhor ao pior do oitavo autor, eu senti, né, que eu precisava fazer um agora. E eu acho legal separar, né, pelas linhas, então só o main range acho que fica legal fazer um vídeo desse. E obviamente tem spoiler pro range, pra linha do oitavo, né, todas as histórias. E provavelmente você sabe como funciona esse vídeo, caso você não saiba, bem simples, né, eu pego histórias 5 nesse caso que eu acho que são as melhores de cada autor, e 5 que eu acho que são as piores. Não necessariamente as piores, mas as menos interessantes, mais esquecíveis talvez, ou as menos melhores, porque nem sempre é ruim, só que quando comparada a todas as outras, ela acaba ficando no final da lista. E a ordem é ordem tipo de cronológica mesmo, né? É uma ordem particular, tipo, essa é a melhor mesmo, mas então é isso. Sem mais enrolação, já se inscreve e bora pro vídeo. Começando, né, com menções honrosas, porque precisa, sim. The Chimes of Midnight. História incrível, gostei bastante, uma história que deixou cativado durante praticamente toda ela. Eu não senti uma parte que eu fiquei entediado nela, é muito boa, muito divertida, umas partes bem engraçadas também. Zagreus também uma que eu sinto que eu preciso mencionar, porque é muito boa também. Muita gente acha ela complicada assim, eu achei tipo bem de boa assim, porque ela é de fato uma história que ela tem bastante lore assim, e principalmente bastante lore da parte da linha do oitavo, né? Então não é um bom ponto pra você começar a linha dele, definitivamente não. Mas se você já escutou todos os áudios dele até esse ponto e tem um bom conhecimento do Doctor Who, tipo do clássico principalmente, é uma história muito maneira, eu gostei bastante. E ela faz um bom uso dessas 3 horas que ela tem. E o cliffhanger da segunda parte com a música do The Five Doctors lá, da Death Zone, eu achei incrível, eu não esperava aquilo ali. E terminando com Face Stealer, que é uma história que eu não vejo muita gente falar bem assim, é uma história meio mid na galera, mas eu achei uma história muito divertida, muito bom esse desenvolvimento do Caris. Então essa história, pra você desenvolver o personagem assim, eu achei muito maneira. E o próprio setting também, muito, muito maneiro, eu gostei bastante dela. Agora sim, começando com as 5 melhores, Scherzo. Eu acho que é assim que se pronuncia mesmo, em português só se pronuncia Scherzo mesmo, mas a pronúncia italiana correta é Scherzo mesmo. Uma história incrível, né, feita pra áudio, eu adoro essas histórias que são feitas tipo 100% pra áudio mesmo. Uma história muito única em vários fatores, né, você tem só o Doutor e a Charlie, excelente interação sem desenvolvimento pros dois, cena brutal com a Charlie, né, tipo, rasgando a garganta do doutor com aquele brochezinho. Tem jump scare no áudio, que é um negócio que eu não esperava, que também faz um áudio muito único. E é um áudio que te deixa muito engajado, eu adorei ele demais, assim. É um áudio que eu escutaria de novo facilmente, assim, é muito bom. Continuando com The Last. Também, uma história que eu não vejo muita gente falar sobre, e os reviews que eu vi não são os melhores, mas eu achei ela muito boa. É uma história que desenvolve muito bem os personagens. Tem poucos personagens, mas eles são muito bem desenvolvidos. As interações entre o TARDIS Team são muito boas. E os personagens secundários também são bem legais, muito bem desenvolvidos. O próprio setting da história também, muito criativo. É uma boa utilização, né, do universo divergente. E eu gostei, é uma história que eu achei muito boa, uma premissa muito boa, execução muito boa e um sound design e a música também excelentes, assim. Eu gostei demais dessa história, eu achei ela bem divertida, assim, tem vários ganchos maneiros e o plot desenvolve de um jeito bem natural, assim. Eu não fiquei entediado em nenhuma parte, assim, eu gostei bastante dessa história, a conclusão dela é muito legal também. Continuando com Caerdroea, é aquelas histórias de Doctor Who que ele vai pro louco, assim, né? Você tem os 3 doutores, são muito engraçados, muito interessante essa ideia de você dividir o doutor nas suas partes essenciais, né? Você tem o oitavo doutor normal, assim,
o Oitavo Doutor feliz e o Oitavo Doutor que é mais rabugento, assim, mais sério. Muito boas as interações deles com os Companions e muito maneiras as interações do Doutor com o Kroka, incrivelmente, assim. Cenas bem engraçadas, o mundo dessa história é muito maneiro e é uma conclusão, ou quase conclusão, assim, é muito maneira pro todo o universo Divergente, assim. Eu gostei bastante dessa história, é uma das minhas histórias favoritas do Oitavo. Continuando com Other Lives. Uma história histórica que não tem tanto assim no do Oitavo, mas essa daqui é a minha história favorita, principalmente porque eu passei a história inteira achando que ia ter algum alienígena, algum plot twist assim, não teve. É um histórico puro, assim, tipo as histórias do Hartnell. E é basicamente isso, é uma história do Hartnell, só que com o Oitavo. O que é um negócio que eu adorei, assim, é completamente focada nos personagens. E sendo um TARDIS Team que eu gosto demais, assim, um dos meus favoritos, o Oitavo Doutor, a Charlie e o Caris tem uma dinâmica muito boa neles, assim. Principalmente nesses áudios no final, assim, da linha do Main Range, que é tudo mais estabelecido, assim, em termos de como você escreve esses personagens, né? Incrível, assim. O próprio setting também é muito bom. Eu sabia, tipo, eu aprendi os negócios, tipo, Crystal Palace. Eu sabia que ele existia, mas eu nunca tinha visto foto nem imagem dele. E eu achei ele muito gigantesco, é uma pena que também que ele foi destruído. E uma coisa que eu quero comentar é porque o Caris, ele é meio que sequestrado, levado por aquele circo de horrores que tinha na época. E eu vi uma galera dizendo que, tipo, você não devia ter botado isso no áudio, que é meio que racista e não sei o quê, porque o Caris aparentemente é uma minoria. De fato, ele é uma minoria, só tem ele no universo, mas, tipo, só porque é uma coisa que, né, não é bem vista, bom, não é aceitável, praticamente, né, horrível, nos dias atuais, não significa que você não devia mostrar, assim, principalmente num negócio que é sobre história mesmo, né? Porque é importante mostrar essas coisas pra elas não se repetirem, né? É importante você aprender com a história e ver as coisas horríveis que foram feitas, basicamente pela história humana inteira, assim, é muito importante isso. E eu acho que não é um negócio legal você só tirar assim e fingir que não aconteceu. E terminando com Memory Lane. A história em si, o plot, é legalzinho, é meio básico, assim, é criativo, como a maioria das histórias do Oitavo, mas o que eleva essa história tão pra cima assim é, de novo, o TARDIS Team. O Oitavo, a Charlie e o Caris têm as melhores interações nessa história, o humor é incrível com os três, a interação deles com os outros personagens também é muito bom, e principalmente o final, não tanto o final da história em si, mas o que vem depois, porque é uma sensação meio boa e ruim, porque é um TARDIS Team tão perfeito nessa história, só que você sabe que é a última história com eles, né? A próxima história já é a morte do Caris, né? E depois tem a saída da Charlie também. É um negócio que você fica... É feliz, assim, ver o TARDIS Team nesse ponto, só que é meio triste saber que é a última vez que você vê eles, porque eu gosto muito desses TARDIS Team, eu gosto demais, assim. Indo agora pros piores menções desonrosas, não é exatamente honrosa, né? Middle-earth in Hell. É só uma história bem desinteressante. Tem o Brigadeiro lá, mas é um pouco forçado assim, é só porque o Nicholas Briggs queria que o Brigadeiro, né, fizesse um áudio, ou pelo menos uma história com todos os autores clássicos. Então, bota o Brigadeiro numa história do Oitavo aí porque sim. A história em si não é muito interessante assim, é bem chatinha e bem esquecível também. Tipo, se não tivesse o Brigadeiro, eu acho que não seria uma história tão memorável assim, seria mais esquecível ainda. Também Seasons of Fear eu acho importante mencionar, porque é uma história que eu achei que seria muito melhor, mas ela acabou sendo bem entediante e os Naimon, eles poderiam ter sido bem melhores assim. Eu vejo bastante crítica boa dessa história, mas eu não achei ela lá grandes coisas mesmo. E terminando com Time of the Daleks, que é a história mais esquecível do Oitavo assim, porque ela é só nada, tipo, ela não é interessante, a premissa, tipo, é alguma coisa, tem os Daleks, o Shakespeare, o negócio, tipo, é uma história que entra por ouvido e sai pelo outro, assim, não lembro de nada dessa história, ela é bem meia boca, assim, pra ser, tipo, a primeira história do Paul McGann dos Daleks, você acha que seria um negócio melhor, mas não, ela é bem entediante e super esquecível, e os Daleks também são bem, né, assim, o plano deles é, tipo,
bem meh também. Agora sim, com os 5 piores, começando com Embrace the Darkness. Tem uma premissa muito boa, a execução muito boa, o pacing muito bom, os personagens secundários são legais, tem um bom nível de desenvolvimento que vai natural, né? E ele vai elevando, tipo, o nível de perigo, assim, ameaça ao ponto tão alto, mas tão alto que eu fiquei, tipo, genuinamente, tipo, caralho, como que o doutor vai conseguir resolver tudo isso, né? Você pode estar se perguntando, tá, se é uma história tão boa assim, por que ela tá na lista dos piores? Porque o final é tudo, tipo, a conclusão acontece nos últimos 2 minutos e é a coisa mais merda que tem. É muito ruim, é tipo, ela destrói a história inteira. Era uma história tão boa, mas tão boa. Se não fosse por esse final, ela tava na lista dos melhores, dos 5 melhores mesmo, nem as menções honrosas. Mas é um final tão ruim, mas tão ruim, tipo, é a definição do final anticlimático. Porque não tem clímax na história, ela não tem clímax. É uma história que ela só eleva, ela despenca, assim, com a conclusão. É ruim demais, pra esse negócio foi muito rushado. O que é muito esquisito, porque a história toda é muito boa. Exceto pro final, que destrói essa história. Realmente uma pena, eu tinha gostado bastante dela até o final. Que é bem ruim. The Creators of Cromwell. Assim, é uma história interessante, né? A primeira história, de fato, no universo divergente, né? No planeta, sem ser Scherzo, que é meio esquisito. Muito interessante tipo, toda a premissa, assim, mas ela não tem melhor desenvolvimento, ela vai ficando bem chata e bem lenta, assim, lá pela terceira parte, assim, que é meio que normal, mas essa, tipo, é excepcionalmente lenta e chata, assim, meio desinteressante. E ela tem cenas muito, tipo, brutais, assim, bem gore, assim, que quase nunca são mencionadas mais, tipo, a Charlie virando uma, tipo, lesma gigante, assim, nojento. A coisa do todo, a parte do Carys matando a Lyra, que é importante até o final do arco dele, mas não é uma das melhores histórias mesmo. Várias vezes os Companions do 8º tem, tipo, umas coisas bem brutais que acontecem com isso. O Carys morre um total de 3 vezes nos áudios, é impressionante. Mas essa daqui é uma das mais psicologicamente fodidas que teria, eu acho, que se fosse eu experienciando isso, tipo, a pessoa, tá ligado? Mas nunca mais é mencionado, o que é impressionante. A parte da Charlie, né? A parte do Carys é mencionada até o final. Mas, também não é lá uma melhor introdução pro Carys. E não é lá a melhor história que já foi feita, assim. Mas não é tão ruim. Continuando com The Next Life. Eu achei que seria muito melhor, assim, tipo, muito melhor. Essa é a conclusão do arco do universo divergente. Era pra ser uma história muito foda. Você tem o Rassilon, você tem o Crocus, você tem a conclusão inteira desse arco que você tá fazendo por os últimos, sei lá, 8 áudios, eu acho. E é uma história incrivelmente chata. São 3 horas eu tô numa selva e só. A conclusão não é legal assim, não é super foda, a conclusão é bem chata. O áudio em si, ele também é cheio de umas cantadas e umas taras estranhas que os personagens ficam jogando pro outro, assim, principalmente secundários. Os personagens secundários são bem chatos. E não, eu tinha expectativa bem alta pra essa história, porque ela podia ser, de novo, muito foda. Você tem várias coisas à sua disposição pra fazer uma história super foda, mas não, você decide fazer uma história numa selva com umas taras estranhas e é bem chato. E são 3 horas, não precisava ser 3 horas isso daqui. 2 horas tava bom, assim. Ela realmente não precisa dessa 1 hora extra. Mas o cliffhanger do final é muito bom. Continuando com Scaredy Cat. É um áudio que só tem 1 hora e 14, que eu acho impressionante, como isso mostra que o plot não tinha nada. Você não tem nada de plot, você não conseguiu nem estender ela pra, tipo, pra pegar as 2 horas de áudio, né? E acaba que a história fica nessa área cinza, onde você poderia cortar muita coisa e talvez transformar ela num short trips, talvez, ou talvez só 2 partes, que seria uma história bem compacta, bem rapidinha, bem interessante. Ou você poderia usar esses outros 45 minutos que você não utilizou para desenvolver tudo, principalmente os personagens, os secundários e o vilão. O vilão também é muito chato, é só um cara louco com uns poderes psíquicos, assim, é bem
bem zoado, assim. Tem uns negócios com o planeta que também não é interessante. Essa história toda, ela é bem desinteressante, ela não tem nenhum gancho pra te manter investido nela. E, as interações dos personagens são bem fracas. Até mesmo o doutor, a Charlie Caris, é uma das histórias mais fracas com eles, com as interações. O humor dela também é bem fraco. Tem, tipo, uma vez que eu ri nisso aqui. O que é muito pouco. Então, essa história poderia ser muito, muito melhor. E terminando com Absolution, que é uma bagunça, assim. É bem bagunçada essa história. É uma história com grandes ideias, um potencial ainda maior, assim. Sério, muito criativa isso aqui. Só que é tudo meio mal explicado, mal utilizado e é uma bagunça. O sound design também é bem ruim disso aqui. Como eu já falei antes, você pode ter uma história que é muito boa, mas se o seu sound design for ruim, acaba vendo uma história que é tipo incoerente e ruim de acompanhar, mesmo você tipo estando prestando atenção nela, porque não adianta você prestar atenção quando é só um monte de som que você não faz a menor ideia do que tá acontecendo. E prestar atenção também é uma parte ruim, porque a história é muito desinteressante. E eu achei muito zoado a parte do Caris, assim. Ele nunca teve um desenvolvimento tão grande assim, fora da parte do nossa, eu matei a Lyra, eu tô triste por causa disso. Tipo, todo o backstory dele, eles puxam um negócio do Caris ser construído pra manter as almas lá dos povos dele. Tipo, é puxado do nada, assim, e foda-se, tá ligado? E ele vira tipo um demônio no final, porque sim, o Caris aparentemente também tem umas habilidades psíquicas, assim. Vira uma bagunça, assim, no final, é terrível. E até a caracterização do Caris, ele tá tipo, nossa, eu vou matar, né? Ele pro doutor e pra Charlie. Nossa, eu vou matar vocês, vou matar vocês. Aí ele salva eles por algum motivo, e é assim, ele sacrifica. É muito zoado essa história, é muito, muito bagunçado. Daria pra você pegar todas as ideias, todos esses plots que você queira fazer, porque é genuinamente ideias muito boas, premissas muito boas. Se você daria pra fazer uma história muito foda com isso aqui, com uma despedida muito boa pro Companion, assim. Só a despedida do Caris, ela é tristinha, assim. Eu admito que eu fiquei mais triste com a despedida do Caris do que com a despedida da Charlie. E a interação também, aquela parte final da Charlie, né, falando pro doutor que ele é, tipo, insensível e tal, que ele não gostava do Caris, que ela ia embora, é uma cena muito forte, o que, né, pelo menos alguma coisinha boa nesse áudio tinha que ter. Então foi isso, espero que você tenha gostado. Se você gostou, se inscreve e até a próxima. Falou!